a tramitação nessa Casa de Leis, é uma pessoa muito respeitada na comunidade, mas eu também não poderia deixar de fazer algumas colocações, que poderia usar isso durante o tema livre, poderia usar durante certas discussões, mas como eu fui citado também, eu gostaria apenas de fazer alguns esclarecimentos. Na verdade, o dia citado aí foi o dia 17 de setembro de 2011, que eu cheguei no pronto atendimento às 18h03 como paciente, aí aguardando eu, o seu Cícero Luiz e mais 2 pessoas na recepção, e demorava o atendimento e de fato não houve nenhuma manifestação, até porque só éramos 4 aguardando na recepção. Mas diante das circunstâncias, sabedor que o pronto atendimento deveria atender com 2 médicos em cada plantão, então eu mudei a minha posição, eu entrei lá como vereador, né? Pedi licença, entrei, procurei saber o que estava acontecendo, tinha uma transferência para fazer, de fato só tinha um médico mesmo sendo atendido, o médico plantonista à distância, que deveria vir no horário das 7 às 19 não compareceu, e esse médico, o Dr. Marco, ele permaneceria após as 19 horas, que era o horário dele, inclusive foi o médico que me atendeu como paciente depois, né? Primeiro ele me atendeu como vereador, depois como paciente. Ele atendeu bem como paciente, tanto quanto como vereador. O médico ele entraria às 19, o do plantão, e ele permaneceria para acompanhar a transferência. De fato, como dissemos anteriormente, o pronto atendimento deveria atender com 2 médicos, conforme um trabalho, inclusive, que a Câmara Municipal fez há já quase uma década, né, comprovando através de uma comissão de estudos que a demanda era grande para um médico só em cada plantão. E entendendo na ocasião o prefeito que o estudo realmente procedia, passou então a criar em cada plantão 2 médicos fazendo atendimento. Diante disso, caberia a nós questionar o Departamento de Saúde, e é o que nós fizemos na condição de vereador, e já começamos a verificar, inclusive através de documentos, quais as providências estão sendo tomadas, porque de fato é isso que o vereador tem que fazer mesmo, tem que buscar informações, inclusive apresentar sugestão. Então o bom da gestão pública é isso, o vereador participa, o cidadão também participa, ele critica, mas ele também traz sugestão, né? Apenas não dá para pedir para certas coisas, pedir para os senhores vereadores tomarem alguma atitude, porque a Câmara está tomando atitude com relação a isso, né? E também eu sei que outros vereadores já fizeram os mesmos questionamentos que eu tive fazendo, e infelizmente, até pela questão de mercado, Alumínio, que outrora conseguiu pagar talvez a melhor remuneração da nossa região, até mesmo que Sorocaba, que nós consideramos, e de fato é uma cidade polo. O plantão era pago até melhor do que Sorocaba. Hoje a realidade é outra, né? Alumínio paga um valor menor. Então, o médico que está muitas vezes atendendo nós, a cidade de Alumínio, e atendendo muitas vezes até bem, um bom profissional, acaba passando em outro concurso público e deixando o nosso município, né? É a questão do mercado. Infelizmente, a demanda é muito maior, né, que o número de médicos que nós temos, não só no Brasil, mas isso é uma realidade até mundial. Mas o fato é que o procedimento que a administração pública está tomando, e ao que parece já o parecer jurídico favorável, é até de contratação através de trabalho terceirizado. Mas aí não já mais de novo terceirizar, mas muitas vezes até a própria gestão pública ensina isso. Tem momentos que acaba sendo necessário fazer dessa forma, até porque, com relação ao concurso público, poucos médicos se inscreveram, se interessaram em participar do certame do concurso público em Alumínio. E aqueles que se inscreveram e passaram, também não têm interesse em assumir o cargo, já manifestaram isso. Então, a forma que estão se encontrando é essa. É um caso que já aconteceu num passado também, e que acaba sendo até uma discussão muito ampla, porque, infelizmente, o médico é também um servidor público. E muitas vezes a questão de mercado, a questão de demanda, de procura e oferta, é diferente com relação à classe médica em relação aos outros servidores públicos. Mas ele é um servidor público. No momento em que o servidor público
seja qual for a classe, ele tem um certo, ou correção ou aumento salarial, o médico é igual, né? Não tem diferença. Mas na hora que vai se comparar com o mercado fora daqui, a coisa tem uma certa dificuldade. Infelizmente também, no setor público, não dá para fazer como no setor privado. Ó, falta no médico lá, já contrata já lá, não é? Né? Tem um certo processo que, inclusive a própria legislação manda que tenha esse processo para que tenha licitude, né, os procedimentos administrativos. Mas é só para dizer que nós tivemos lá, de fato, só tinha um médico mesmo, tinha uma ocorrência mais grave, e ainda chegou uma criança com outro problema grave lá também, e isso acaba fazendo com que os outros pacientes tenham que aguardar. Sorte, né, até não só como cidadão, mas até como vereador, que a quantidade de pessoas que aguardavam não era tão grande, eram só 4, né? Então facilitou até a nossa situação. E o bom de tudo é que é fácil, é só verificar no livro onde o paciente chega, apresenta o RG, a recepcionista, ela anota o horário que chegou, o nome e o número que vai na ficha dele lá. Então é fácil até de qualquer cidadão, que tem todo direito, qualquer vereador também, de ir lá e verificar a quantidade de pessoas, né? Até porque eu estou falando alguma coisa aqui, estou testando porque eu estive presente. Mas o bom de tudo é que não só as minhas palavras, como existe um registro lá, isso é importante, né? Há como se verificar isso. Só para ficar esclarecido da parte desse vereador que foi citado, e era o que tínhamos a dizer, senhor presidente e senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Eu peço nos termos regimentais também de usar a palavra sobre o pronunciamento do ex-vereador Cícero. Iniciando também parabenizando o ex-vereador Cícero da Água, que sempre com um espírito de civismo muito grande traz debates importantes a essa casa. É importante ressaltar, foi falado que não é de uma hora para outra que se contrata médico, mas o problema dos médicos em alumínio é de hoje. Esse problema já vem há tempos acontecendo, há tempos se agravando e culminando agora nesse, para não ser até prolixo, nesse caos que se instalou no município de Alumínio. Dizer, vereador, a vossa ex-vereador Cícero, que de fato essa questão da máquina é uma questão que nos preocupa também. Já estivemos lá na localidade até questionando lá o operador da máquina, de fato ficaram muitos dias parados, e agora a questão é saber se pagou-se por esses dias parados ou não é verdade? E é uma questão de fato que a vereança tem que estar atenta. São essas as considerações, parabenizando a participação do senhor nessa noite. Pela ordem, senhor presidente. Tendo o vereador Augusto feito uso da palavra, solicitou também o uso da palavra nos termos regimentais. Bom, também gostaria de parabenizar, né, o vereador Cícero, que sempre tem trazido sugestões, sempre tem discutido aqui assuntos importantes para o nosso município, né? Não, tarde. Pois não. Às vezes, conforme a forma que se pronuncia, dá a impressão que você é favorável ou contrário a alguma coisa. Eu acho que nós, como vereador, temos até que esclarecer algumas coisas. Eu só queria lembrar que serviço como o da máquina, podemos até verificar melhor